Meu nome é Hernani Guimarães Neto, vou apresentar o relato de desenvolvimento Purposium Cartas com Propósito. Relatamos aqui o processo de desenvolvimento colaborativo de um jogo de narração seguindo uma temática futurista para explorar questões relacionadas à justiça e Estado de Direito. Buscou-se um paralelismo sistêmico entre o jogo e o tema representado. Introdução. Purposium é um jogo de sociedade em que grupos representam autoridades de diversos planetas do Sistema Solar num desafio colaborativo. Propor soluções a problemas sociais, ambientais e comportamentais que ameaçam destruir o próprio Sistema Solar. O jogo usa cartas como principal suporte. O manual e as cartas estão disponíveis para baixar no site da UNODC. Bom, a ideia foi proposta a partir de uma seleção de projetos patrocinada por esse escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e desenvolvida a partir do envolvimento de adolescentes. Resultou numa proposta acessível em termos de dificuldade de jogar e mesmo em produzir em casa numa versão preto e branca, de impressora ou desenhada. O jogo foi impresso pela reitoria da USP e integra a iniciativa Educação para a Justiça. Essa é a versão impressa pela USP. A iniciativa convocou projetos que ajudem a prevenir o crime e promover uma cultura de legalidade por meio de atividades educacionais. O projeto criado pelo professor Gilson Schwartz, da USP, foi desenvolvido em parceria do Grupo Pesquisa de Cidade do Conhecimento e a Escola Técnica Estadual Paulista Parque da Juventude. Os alunos da escola foram convidados a participar e, por meio de sucessivas rodadas de diálogo sobre os temas e brainstorming sobre a própria experiência dos alunos com jogos, foram criadas propostas iniciais para o desenvolvimento desse jogo a partir de várias ideias. Foram ciclos sucessivos de interações, oficinas pós-aula para a turma com a equipe da Cidade do Conhecimento, que viabilizou, portanto, um processo bottom-up, em que interesses de mecânica e tema, ainda que filtrado pelas instâncias posteriores que as desenvolveram, partiram decisivamente dos jovens de 14 a 17 anos. Eles jogaram Dixit, Sim Senhor Mestre das Trevas, Tarot Shadowscapes, analisando seus componentes temáticos e mecânicos. Levantando padrões, mecânicas e assuntos de interesse, separaram-se em 3 grupos, cada um focado em puzzle, o outro em cooperação, o outro em narração. No final do processo, juntaram tudo e chegaram à primeira versão do Purposium, cuja mecânica central é narrar. Para resolver um desafio, cada subgrupo de jogadores discute e propõe uma narrativa. Então eu vou dar um exemplo aqui. Fake news. O jogador tem que resolver inventando uma solução. Então, por exemplo, o planeta aqui dele tem o poder, Mercúrio, por exemplo, comunicação e conectividade tem esse poder. E ele tem que bolar uma campanha que passe, por exemplo, por educação para os direitos humanos. O jogador, então, vai inventar uma solução sistêmica, como se ele fosse um governante, como se ele fosse um administrador. Né?
para resolver fake news com o poder da comunicação e educação para os direitos humanos, a gente pode fazer no jornal da televisão ou no jornal de papel que tiver parceria com o governo, com o planetário, nesse jogo interplanetário, né? O jornal que tiver parceria com o governo deve produzir então uma campanha sobre direitos humanos para as pessoas desmistificarem certas fake news que andaram aparecendo. Essa é uma proposta possível. Os jogadores votam para ver se essa é a melhor proposta segundo algumas regras que são colocadas num primeiro momento competitivamente para que as pessoas criem propostas diferentes e discutam com a melhor proposta, e depois colaborativamente quando todos tentam verificar se aquela proposta resolveria a situação e se o sistema solar vai ser salvo de todos esses problemas ou não. Para a equipe da Cidade do Conhecimento, um dos problemas ao longo dos testes foi calibrar a dificuldade desse jogo colaborativo que tem uma avaliação subjetiva. Nós aprovamos a nossa proposta, portanto, há um viés. O fator sorte na revelação dos requisitos e a dinâmica competitiva na primeira fase de propostas narrativas, bem como o número curto de rodadas, quer dizer, os jogadores têm no máximo 12 chances para 9 acertos, ajuda a manter a tensão e a incerteza sobre se os jogadores vão conseguir salvar o planeta ou não. Bom, essa temática civilizacional, um mundo ficcional, planetas em conversa e colaboração, emergiu das oficinas e acomodou esses temas abstratos do conteúdo da educação para a justiça. A mecânica colaborativa, embora tenha trazido certas dificuldades de calibração, denota esse esforço para apresentar uma correspondência sistêmica. Quer dizer, o propósito do jogo é mostrar que os esforços éticos são coletivos, como na vida real. Essa correspondência pode ser associada a conceitos como de retórica procedimental, de Amboghost ou alegoria, desde Walter Benjamin ou desde a antiguidade. Essas e outras visadas são contrastadas num texto deste mesmo autor, já apresentado no FAEL. As cartas foram desenvolvidas em tons bem diferentes, os versos também, ajudando a separar os montes que tem esses temas bastante abstratos. A proposta ética evocada pela iniciativa Educação para a Justiça inspirou um jogo de propósito educacional. A temática joga a luz sobre questões diretamente relacionadas a disciplinas como ética, filosofia, sociologia, política e história. Já a mecânica emprega sistemicamente elementos dignos de análise também por disciplinas como língua portuguesa, por incluir a argumentação e narrativa, e matemática, para entender o balanceamento da dificuldade pela razão de chances sobre turnos. Disponibilizado, portanto, gratuitamente para impressão, disponível também, distribuído gratuitamente pela Universidade de São Paulo, o Purposing deve ajudar a contextualizar e aplicar conceitos teóricos, favorecendo a complementação do conteúdo escolar. O balanceamento de dificuldade e o desafio de colaborar ajudam a manter o engajamento. A mecânica visa encaixar-se na retórica do jogo. A colaboração é condição para a sobrevivência da humanidade. Obrigado.